E para a gente analisar mais detalhadamente a corrida presidencial, vamos conversar agora ao vivo com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles. Tudo bem, Renato? Boa tarde. O que você pode destacar desses resultados? Agora são os mais atuais, né? O que representa menos aí de 2 meses das eleições? O que te chamou a atenção? Boa tarde. Bom, boa tarde, é um prazer novamente estar aqui com a CNN. Queria reforçar o convite do Sidney para o telespectador da CNN olhar o agregador CNN Locomotiva para ter uma visão histórica mais clara das pesquisas e começar dizendo que essa pesquisa, quando olhada do ponto de vista histórico, reflete duas tendências que têm se observado. Primeiro, um estreitamento aí do distanciamento entre Lula e Bolsonaro, né? A gente pensa que esse distanciamento que chegou a ser, pelas pesquisas da própria Quest, de 16%, hoje chega a 12%. Por mais que a variação do mês passado para cá, em que se dava 14% da distância entre Lula e Bolsonaro, tenha sido uma variação dentro da margem de erro, na prática mostra uma tendência que tem se consolidado e que, de certa forma, assim, era esperada, né? Nós sabemos que no histórico das eleições brasileiras, você tem um incumbente, ou seja, o candidato que concorre à reeleição, melhorando a sua avaliação de governo, como a pesquisa da Quest apontou, e melhorando a sua intenção de voto com a proximidade aí das eleições. É importante dizer que no último mês o presidente Bolsonaro ocupou o noticiário com a promessa de estar, de um lado, baixando o preço da gasolina e, do outro lado, fazendo aprovar a PEC emergencial no Congresso Nacional, que permitiu mudar as regras da eleição, possibilitando com que o governo federal aumente o dinheiro de recursos públicos distribuído para a população de menor renda. Para o telespectador da CNN, é claro, isso não era permitido nas eleições, nessa proximidade de eleição, e só foi permitido graças ao projeto de emenda constitucional. A perspectiva de melhora na economia, portanto, começa a refletir aí, nessa avaliação positiva do presidente Bolsonaro, que cresceu, em especial entre as mulheres e entre a população de menor renda, reduto aí de votos do ex-presidente Lula. Renato, Luciana falando aqui, bem-vindo à CNN. E a gente viu aí uma sonora antes de falar com você do CEO da Quest, o Felipe Nunes, dizendo que levar essa decisão para o segundo turno depende do presidente Jair Bolsonaro roubar votos do ex-presidente Lula. Eu queria entender um pouco isso, porque a gente está falando exatamente disso que você acabou de dizer agora, dessa camada mais pobre da população que tem acesso agora a benefícios sociais, só que o ex-presidente Lula ainda é um líder muito ligado aos benefícios sociais. Quando essa parcela do eleitorado começar a receber os benefícios, vai entender como algo ligado ao presidente Jair Bolsonaro, ou isso vai ficar confuso? Vai conseguir tirar votos realmente o presidente Jair Bolsonaro do ex-presidente Lula? Essa é a pergunta que definirá ou não o rumo das eleições. Falando de uma outra forma, a mesma coisa que o Felipe Nunes disse, eleição é jogo de rouba-monte, em especial eleição polarizada, né? Então, para o telespectador deixar claro, olha, numa eleição que tem pouquíssimos nulos brancos e abstenção, pouquíssimos indecisos, nós vimos aí que somam apenas 6%, você só cresce roubando, de fato, o voto dos seus concorrentes. Acontece que os grandes concorrentes não têm muito voto para roubar, né? Você tem a Simone Tebet aí, que para alguns era a promessa da terceira via, e nós já dissemos aqui na CNN algumas vezes que ela não vai nem ter mais voto que o Ciro Gomes, porque não existe espaço para a terceira via no processo eleitoral, ela não vingou. O Ciro está parado aí nos 5% na última pesquisa, mas nos 5, 6% aí na média dos votos, e talvez perca algum voto para o presidente Lula. Então eu concordo com a leitura do meu colega de que é muito difícil
o Bolsonaro... o Bolsonaro ganhar a eleição sem tirar voto do Lula é impossível. A eleição ir ou não para o segundo turno, depender de tirar votos do Lula, é um cenário possível, mas nós estamos falando de um resquício de voto muito pequeno, tá? Ainda existe um espaço dos nulos, dos brancos, daquele eleitor que votou do Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais, de resgatar esse voto, né? Hoje, 6 de cada 10 eleitores do presidente... Entre quem votou do Bolsonaro na eleição de 2018, 6 de cada 10 voltam a votar no Bolsonaro hoje. Então ele tem uma margem aí também para crescer entre os outros. E uma questão importante para entender a viabilidade do Bolsonaro roubar voto do Lula, que é a avaliação do voto espontâneo. O voto espontâneo é o maior indicador de consolidador de voto, ou seja, a pessoa que sem ser estimulada, ou seja, ser apresentada pelo nome de todos os candidatos, responde espontaneamente em quem vai votar e diz o nome desse candidato, é uma pessoa que já tem um voto bastante consolidado, e isso não vai mudar. Então, a possibilidade de mudança de voto efetiva está entre a diferença das pessoas que votam no Lula e declaram voto no Lula espontaneamente para aquelas que declaram voto no Lula de forma estimulada. E isso tem sido um espaço que diminui pesquisa por pesquisa. Renato, é o Leandro Rezende falando aqui agora, cara. Obrigado por estar conversando conosco mais uma vez. Uma boa tarde. Bom, quando a gente olha para os dados de quem recebe o Auxílio Brasil, a gente percebe que em um mês o ex-presidente Lula perdeu 10% dos eleitores, né, que recebem o Auxílio Brasil, que saiu de julho, né, de 62% para 52% agora. É um importante eleitorado do ex-presidente Lula, esses beneficiários do Auxílio Brasil. E aí você tem, de um outro lado, a campanha do presidente Jair Bolsonaro aposta tudo no recebimento do Auxílio Brasil para poder equilibrar esse jogo entre os mais pobres. Minha pergunta é a seguinte, dá tempo? O Auxílio Brasil pode fazer diferença ainda nesse eleitorado que recebe o benefício ou entre os mais pobres que recebem ali de 0 a 2 salários mínimos? Leandro, prazer estar contigo novamente. Vamos lá, por que foi essa PEC emergencial? Botou muito dinheiro na economia. E botar o dinheiro na economia provoca uma sensação geral de bem-estar que melhora a avaliação de qualquer governo e começa a ter um impacto aí na intenção de voto. O Auxílio Brasil é pago diretamente para as mulheres, que também era um outro campo em que o ex-presidente Lula levava e ainda leva uma vantagem gigantesca aí sobre o Bolsonaro. Só que também é verdade que não teve tempo do presidente Lula virar e falar o seguinte, olha, todo mundo sabe que essa medida é uma medida eleitoreira. Se não fosse eleitoreira, por que eles iam colocar o prazo para acabar em dezembro? E é muito difícil acreditar que um eleitor que recebe o auxílio acha que o Lula vai acabar com esse auxílio, ou que se fosse o Lula, o presidente, que na visão das pessoas foi o presidente que inventou esse tipo de distribuição de renda, que através do Bolsa Família provocou aí a existência desse modelo de política pública, fosse alguém que pagaria menos do que o Bolsonaro tá pagando, né? Então, hoje, a pesquisa reflete essa expectativa de quem recebe o Auxílio Brasil de melhora na economia. Nós vamos ver que, se com o início do programa eleitoral, isso vai claramente funcionar, e se o auxílio que chegará no bolso das eleitoras chegará a tempo de melhorar o que ela compra no carrinho de supermercado. Renato, muito rapidamente, estamos já com o tempo estourado aqui. Detalhe, a nossa conversa girou em torno do presidente Bolsonaro, até pela força midiática, é o presidente da República, candidato à reeleição. Mas se você somar todos os percentuais dos adversários de Lula, eles perfazem 42 pontos, enquanto Lula com 44. Isso neste preciso momento. A eleição é daqui a menos de 60 dias. Isso não pode ser preponderante a favor de Lula, num candidato que está em primeiro lugar desde o início em todas as pesquisas?
O que nós vimos é que o Lula tem mantido a consistência dos seus votos, assim como o candidato Bolsonaro. Por conta da margem de erro, não é possível afirmar que se a eleição fosse hoje, ela acabaria ou não no seu primeiro turno. A gente tende, para a próxima eleição, o Ciro se esvaziar, migrando votos do Ciro Gomes para o presidente Lula, em que pode sim caminhar para a definição da eleição no primeiro turno, mas, por outro lado, o histórico do incumbente crescer na proximidade da eleição é um histórico bastante dado. Hoje o cenário é muito difícil para o presidente Bolsonaro ganhar a eleição, mas, olhando para os históricos da pesquisa, a ideia de se definir no primeiro turno a eleição está cada vez mais distante. Muito obrigada, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, por estar mais uma vez aqui com a gente na CNN. Sidney e Luciana, Leandro, um prazer de novo estar aqui com vocês. Até a próxima. Obrigada.